O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Obrigado, filho. Depois põe meu caderno aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria dar bom dia ao Padre Francisco. Rapaz, ele tem 2 missas numa paróquia enorme. Conseguiu estar conosco essa manhã. Então, é tão bom vermos os esforços que nós fazemos, mas também reconhecemos os esforços que os outros irmãos fazem para estar aqui. Então, agradecemos a Deus pela sua vida, obrigado por você estar aqui. Segunda coisa, eu queria agradecer essa quantidade imensa de famílias que estão aqui com um monte de filho. Não sei quais foram os apocalipses que vocês passaram essa manhã para conseguir deixar todo mundo prontinho, perfumado, para conseguir estar aqui no horário. E ainda tem aqueles casos de quando a gente chega no carro, entra, o mais novo decide acabar com a fralda, que estava limpinho, aí tem que trocar, aí chega um pouco atrasado, mas o objetivo era efetivamente estar aqui no horário. Então também gostaria de agradecer a cada família que está aqui, né? E se você não foi contemplado nenhum nem outro, agradeço também porque você está aqui. Porque 8 da manhã, né? Nada contra quem vai à missa nesse horário, mas nós, a comunidade, não temos as missas comunitárias tão cedo. Então, antes de mais nada, vamos louvar a Deus por essa imensa graça que é nos reunir aqui. Geralmente, quando um fato ele é atestado por muitas pessoas diferentes, em contextos diferentes, a gente crê que ele é verdadeiro. Se nós virmos, a mesma coisa ela foi atestada pela escola de São Mateus, pela escola de São Lucas e pela escola de São Paulo. Na carta aos Efésios, São Paulo não está falando efetivamente da ascensão de Nosso Senhor, mas ele vai, em um momento, dizer que Jesus Cristo está onde? Sentado à direita de Deus Pai. Se a gente pega essa frase, o que fica mais tranquilo de nós entendermos? Não que efetivamente Jesus está sentado fisicamente, mas ele reina como um rei, sentado do lado do grande rei, que é o Criador de todas as coisas, que é Deus Pai. São Paulo já tinha, desde a comunidade cristã que nasceu, a certeza de um fato. Jesus Cristo não somente ressuscitou, mas ele ascendeu. Essa hora que vocês falam, ascendeu, tá? Jesus Cristo não somente ressuscitou, mas ele ascendeu. Nossa, vocês estão acordados? Coisa linda. Quando a gente pega a escola de São Lucas, a ascensão ela é tão importante que ele cita 2 vezes. A gente só escutou uma delas, que é o início dos Atos dos Apóstolos. Mas o Evangelho de São Lucas, ele finaliza com Jesus subindo aos céus. E o Ato dos Apóstolos finaliza com o quê? Jesus subindo aos
céus. Tamanha a importância daquilo que nós celebramos hoje, que São Lucas desejou finalizar sua obra quando falava de Jesus e iniciar sua obra quando ele fala da igreja, dos Atos dos Apóstolos, com a mesma fonte e com o mesmo ato, a ascensão de nosso Senhor. Tanto que aparenta que é um ambiente tão belo. Jesus aparece no meio dos seus discípulos, aqueles que estavam junto com ele, aqueles que comeram o pão no final do Evangelho de São Lucas e que pensaram que era um fantasma, aqueles que estão próximos e que dizem: agora chegou a hora que você vai restaurar tudo, nosso Senhor. Agora chegou a hora que nós, os eleitos, vamos nos sentar à sua direita no céu. Chegou a hora, nosso Senhor. E o que Jesus fala? Não compete a vocês saberem os tempos em que isso vai acontecer. Mas saibam que eu preciso subir para junto do Pai, para que uma grande graça chegue para vocês. E qual é essa grande graça? O Espírito Santo. Por isso permaneçam em Jerusalém. Permaneçam aqui. Que essa grande graça descerá sobre vocês e permanecerá até o momento em que eu voltarei. O Espírito Santo é o penhor da garantia, é o penhor e a garantia de que nós também teremos a graça, não somente de ressuscitar com o nosso Senhor, mas de acolher a presença dele quando ele vier a instaurar novos céus e nova terra. Mas qual foi o livro qual foi o evangelista que a gente escutou o evangelho hoje? Mateus. Então nós escutamos o mesmo ato da ascensão de nosso Senhor em Paulo, em Lucas, e agora a gente vai aprofundar em Mateus. Mateus vem de uma comunidade da maioria das pessoas que vieram da conversão do judaísmo. Mateus é aquela pessoa que vai contextualizar o ato supremo da pessoa de Jesus como Filho de Deus, como aquele que responde todas as profecias. Mateus, ele vai acabar o evangelho com esses termos, e acredito que isso precisa ficar extremamente forte nos nossos corações. Nós não podemos deixar de pensar nisso todos os dias, porque senão a nossa vida fica uma vida vã, sem a esperança que aquela força que nosso Senhor nos deu. Porque Jesus Cristo fala: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vou ler de novo, porque às vezes a gente não capta a força dessa palavra. Toda autoridade me foi dada, essa hora que vocês completam. Toda autoridade me foi dada, tudo está sobre o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o choro da pequena agora. Toda autoridade foi dada a Cristo. Vocês têm ideia do que é isso? Sim ou sim? Não, porque às vezes a gente não vive assim. Nós não vivemos tantas vezes sob o senhorio de Cristo, mas mais do que isso, nós não vivemos tantas vezes com a firme esperança de que tudo está sobre o olhar providente de Deus em Cristo no Espírito Santo. Tudo está sobre a autoridade bondosa de nosso Senhor. Absolutamente tudo. Tudo. T-U-D-O. Tudo. É que vocês não estão, acho que vocês ainda não acordaram direito, para vocês perceberem a potência dessa frase. Jesus tem autoridade sobre
tudo no céu e na terra. E muitos daqui estão participando do retiro. E ontem o Moisés foi categórico, nosso fundador, quando ele afirma que ainda que nós vivamos momentos de mal e de momentos de intensa maldade, ainda isso está sobre o senhorio de Jesus para manifestar uma glória ainda maior. Eu infelizmente perdi esse livro, mas eu morei muitos anos na Itália, porque a comunidade assim quis, não é eu me achando aqui. 8 anos eu fui missionário lá. E numa vez que a gente estava numa casa, numa cidade chamada Trevignano, que é próximo de Roma, para passar um período de férias comunitárias, na casa tinha um livro que falava das manifestações de Deus durante a perseguição comunista aos católicos na Tchecoslováquia, entre o ano 50 e 56. Então era uma gama muito grande de testemunhos. E o testemunho que eu conto agora, eu fico tão triste que eu perdi, mas ficou na minha memória e o nosso Senhor fez com que eu me recordasse e acredito que vai ser bom para todos nós. Um homem não crente, não cristão, ele foi acusado de alguma coisa do regime e foi duramente torturado. Mas não foi uma tortura de um dia, foram torturas de dias e meses consecutivos. Diz ele, quando ele escreve o seu testemunho, que no momento em que ele já estava completamente debilitado, desnutrido, mais uma vez ele foi colocado sob tortura. Só que dessa vez foi uma tortura pior, porque envolveu choques elétricos em todo o corpo, envolveu colocar pregos sobre as unhas, e envolveu açoites. Naquele momento, ele tem a iluminação que mudou toda a sua vida. Ele diz: se eu estou vivendo o pior mal possível, isso sob dores, só pode existir um bem muito maior. Isso não pode ser a resposta da minha vida. E essa iluminação fez com que ele conseguisse passar por esse momento. E no outro dia ele chega para aqueles que o causaram mal e falaram: por favor, vocês podem me liberar? Porque não existe mais nada que eu precise fazer aqui, porque eu encontrei o bem, porque eu encontrei a Deus. E ele foi liberado. A minha tristeza é que eu não tenho a história para contar bem certinho, e também o livro ele era completamente anônimo. Eram testemunhos dados para que as pessoas não fossem reconhecidas e voltassem a ser perseguidas. Ainda que nós estivermos passando os piores males, fruto do pecado e do mal, ainda assim, toda autoridade no mundo, era uma parte de autoridade ou era toda? Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E finalizo quando Jesus fala: eis que estarei. Vamos lá que vocês conseguem fazer melhor. Eis que eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Só essas duas frases finais, toda autoridade e eis que estarei convosco, são garantias de felicidade eterna, mas principalmente, gente, um segredo, a felicidade num dia que se chama hoje. Não obstante tudo aquilo que nós possamos viver, toda a felicidade nos é dada para o dia de... E vou pedir para o meu... Cadê o missal? Pode trazer o missal aqui na oração coleta. Não sei se vocês percebem, mas toda missa que é celebrada tem o em nome do Pai, o ato penitencial,
Quando é solenidade como hoje ou domingo, tem o glória e depois tem uma oração, chamada oração coleta. Se ela é coleta, qual é a função dela? Coletar, gente. Então vai coletar todas as nossas intenções e vai nos coletar para entrar no mistério daquela missa específica. Olha o que foi dito hoje na oração coleta. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria. O que a gente pediu? Mas não só isso, como se fosse pouco. E fervorosa ação de graças. Exultar de alegria e fervorosa ação de graças. Pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, a solenidade de hoje, a ascensão, nossa humanidade foi elevada junto a vós. Na solenidade de hoje, o meu e o seu corpo, porque Jesus em corpo foi elevado aos céus, nós podemos ser santos no nosso corpo, gente, por graça de Deus. Nós podemos, porque Cristo nos precedeu. Mas não é só isso, não. E tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Obrigado, filho. Nós somos chamados à glória. Olha quanta coisa numa festa, numa solenidade só. Algo tão importante na nossa história. E finalizo, o Ministério de Música já se prepara para cantar o refrão do Reina Senhor. Já dei a dica. Para vocês não ficarem, né? Já dei a dica. Existe muitas graças e muitos desafios em cada estado de vida. O meu sacerdócio, que o Padre Francisco também o tem, também é permeado de graças imensas e de dificuldades também. Mas foi tão bonito hoje, é que vocês não têm ideia porque vocês não estão aqui. Mas no momento em que nós cantávamos Reina Senhor, durante o momento em que eu incensava e depois quando foi pedido o louvor, eu fico imaginando aqui, foi tão belo o clamor de vocês. Qual é o pai que não vai fazer de tudo para que ele reine na vida de vocês? E é assim que eu gostaria de finalizar esse momento, que a gente ficasse de pé e cantasse com toda a força. Depois que nós descobrimos que a nossa vida, através dessa solenidade, ela é voltada para o céu, que a nossa humanidade, porque Cristo está no céu, pode ser santa. Que a ascensão é parte primordial da nossa fé, porque um dia nós estaremos no céu e porque Jesus voltará. Mas Ele não nos deixou órfãos, enviará o Espírito Santo, porque toda a autoridade foi dada a Cristo. Ele nunca nos deixará só, mas é necessário que nós peçamos. Então cantemos mais uma vez com toda a força. Reina, Senhor, reina, cantemos. E ainda com os olhos fechados, ore em línguas, oremos. E apresentemos a Deus tudo aquilo que não é os seus reinados sobre nós. Clame com fé, clame, clame. Coloque tudo aquilo que você tem, tudo que não está sobre o senhorio de Cristo.
Cantemos, reina, Senhor. Põe a mão na pessoa que está do seu lado direito e clame um novo batismo no Espírito Santo para ela. Clame uma intervenção do Espírito Santo de Deus, que traz o senhorio de Jesus para a vida dele ou dela. Clame com fé. E se for necessário, se Deus te der palavras, proclame. É esse o momento da graça no meio de nós. Toda autoridade nos foi dada, porque foi dada a Cristo, Ele deu a nós. Porque o mal não tem a última palavra. O mal não tem a última palavra. E ainda com a mão sobre o seu irmão, cante reina, Senhor, dizendo que é Ele, Cristo, Senhor da vida do irmão ou da irmã. Cantemos, reina. Mão no seu coração, se for possível. Os consagrados e discípulos podem segurar firmemente o tal. E rezemos pela comunidade Shalom e pela igreja. Rezemos por esse pedaço de céu que nos foi dado por misericórdia. Intercedamos pela comunidade, perdoemos a comunidade. Renovemos a alegria de pertencer à comunidade Shalom. Como é bela a nossa vocação. E exultantes de alegria, clamemos o reinado de Cristo sobre a igreja e sobre a comunidade. Cantemos, reina. Com toda a intensidade, reina o Senhor. Reina, reina, Senhor. Reina, reina, Senhor. Reina, reina, Senhor. Reina, reina, Senhor. Creio em Deus Pai,